Cristiano, eu quero iniciar a entrevista perguntando sobre como a mãe, de certa forma, estabelece conexões com os seus trabalhos anteriores, os seus trabalhos documentais anteriores. Sobretudo, Elegia de um Crime. É um filme, inclusive, do qual, na ocasião, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, e eu sinto, de certa forma, de que a mãe é uma resposta, digamos, ficcional, muito aos temas que foram trabalhados naquele filme. Inclusive, até mesmo, talvez, como uma inversão aí de perspectivas, né? Aquele filme era você procurando por uma verdade, talvez, em relação à sua própria mãe, e aqui, nessa ficção, nós temos uma inversão, né, de perspectiva, que é a mãe procurando sobre a verdade, o que aconteceu com o seu próprio filho. Não, com certeza tem um diálogo, né? Não só com elegia, mas com matar o meu irmão também, no que tange a letalidade da polícia militar e o terrorismo do Estado. Com certeza é uma continuidade, mas ao mesmo tempo, essa relação com o documentário, com o real, ela faz parte do meu trabalho, estava respingando, tem essa fricção, mas o que eu te digo de maneira muito sincera é que a talvez o cinema não dê conta da realidade, nem o próprio documentário. Porque se eu fosse colocar as coisas como elas realmente são, foram e aconteceram, gente na ficção que é inspirada em situações reais, o filme seria insuportável de ser visto. A vida não cabe dentro de um filme. Mas é claro que você faz um trabalho, ele acaba respingando no outro, tem um reflexo, tem uma fricção aí que tem um resultado, com certeza. Uhum. E quando a mãe foi pensado, ele sempre se estabeleceu como. Acho que tem um áudio vazando. Tô num Sim. restaurante. Eu fui Ah, com a não. internet aqui. Não, eu pensei que era meu Spotify aqui. Não, Não, fique tranquilo. É, E uma coisa que eu gostaria também de perguntar sobre a mãe é justamente sobre esse aspecto ficcional. Desde a Gênese, você pensou em contar essa história atendendo a esse formato, porque, de certa forma, o seu filme também tem algumas correspondências com a nossa realidade, né? Você insere um ativismo, até mesmo figuras que fazem parte da nossa realidade, né? Como no caso a Débora Maria da Silva, que aparece aqui como uma atriz, e você aponta a questão, né, das Mães de Maio. E aí eu queria saber como que foi o início desse texto, até porque você também compartilha os créditos com a Ana Carolina Marini. Marinho. Isso. Ela é co-roteirista comigo, né? Minha parceira de escrita. Já escreveu alguns trabalhos, a gente tem outros para sair. Eu escrevo o roteiro a quatro mãos com ela. Tem um trânsito de linguagem proposto que primeiro eu venho do teatro, né? Morada. Então parte muito de Antígona, só que Antígona luta pelo direito de enterrar o corpo do irmão. Ah, parte de questões pessoais. Meu irmão foi assassinado na periferia de São Paulo em 2011, 2001, por uma quadrilha, ao tudo que se indica, comandada por policiais militares. E, e os acontecimentos em retaliação ao PCC, o Estado libera a polícia para ir atrás dos pseudo-suspeitos e acaba matando nas periferias da cidade de São Paulo, de Osasco e afins, grande São Paulo, por volta de quase 500 jovens e pretos periféricos, e muitos desses jovens, os corpos não foram encontrados ainda e os crimes não foram resolvidos. Então, nesse trânsito de linguagem, acabou surgindo a ideia para o roteiro, que foi escrito para o rosto, para essa dimensão humana da Marcela Catacho. Se ela não aceitasse, eu não teria feito o filme. Eu quero perguntar sobre a Marcela Cartacho agora, porque quando você estava em Gostoso, eu vi os stories de um amigo jornalista meu que estava cobrindo, e ele pegou um trecho, inclusive, que você falava em que foi bastante desafiador os primeiros 3 dias de filmagens de A Mãe, porque, de certa forma, você voluntariamente a via como a Macabeia de Hora da Estrela, e que você quase, basicamente, se estapeou mentalmente para fixar que não, eu estou diante de uma atriz interpretando uma outra personagem. Eu quero muito saber qual a razão dela ter sido a razão de você fazer esse filme, né? Caso ela não tenha aceitado, talvez ele não tivesse acontecido. Parte primeiro ainda
como cineclube, como estudante, nascendo a minha cinefilia, meu interesse por cinema, o impacto diante da interpretação dela. E Marcela tem um rosto que tem uma dimensão humana, né? E ela, como poucas atrizes brasileiras, que eu não conheço todas, mas as que eu vi nos filmes, perceberam que talvez o ator no cinema ele não tenha total responsabilidade de expressar significados significâncias, mas que o rosto possa ser só um receptor dessas imagens, dessas emoções, que gera uma emoção, uma sensação para quem está assistindo, né? Isso é muito sofisticado, e a Marcela tem isso naturalmente. Ao mesmo tempo que eu falei aquilo sobre a Macabeia, mas eu posso pensar que também a Macabeia, esse personagem pode ser uma continuação dela, né? Ela fica em São Paulo, ela tem um filho, uma solteira, né? E acaba sendo uma camelô. Porque, antes de mais nada, ela é uma mulher nordestina, né? Mas tem a ver com esse rosto, que é o rosto da Helena Vogel fazendo uma Coragem para todo Brecht, é o Grito do Monte, né? Tem o teatro vem muito forte como influência para mim, mas tem essa capacidade dela de expressar essas emoções que beira uma linha tem uma linha muito tênue entre o melodrama, né, e a concisão ali. Foi um trabalho muito difícil para ela, desafiador para ela e para quem fez o filme, para quem é filmado e para quem filma também. Existe uma relação intrínseca. Uhum. Eu quero perguntar a você muito sobre a cena final do filme, que eu acho que ela sintetiza muitas razões do seu trabalho de direção e a mãe ter sido bastante celebrado, sobretudo em Gramado, onde você venceu o prêmio de melhor direção. Mas é um epílogo que, de certa forma, ele até poderia não existir, mas, de certa forma, ele está lá para enfatizar um discurso. Eu gostaria muito que você comentasse a respeito, que você refletisse a respeito desse epílogo, e até mesmo como foi a anatomia dele, porque me chama muita atenção o fato de ser um plano sequência, de existir um distanciamento daquele cenário e depois uma aproximação a ele. Se você pensar em termos de estrutura de dramaturgia para cinema, obviamente que em um laboratório algum gringo iria me falar que seria melhor não mostrar essas coisas, né? Mas eu não consigo dissociar o discurso do filme. Para mim é uma coisa só. O ato de se filmar é um ato político. Quando você pega uma câmera e filma alguém, uma pessoa, um espaço, você está agindo politicamente. Ao mesmo tempo, tem uma frase do Orson Welles que é um filme, quando se torna simples veículo de uma mensagem ideológica, política ou social, ele já nasce morto. É claro que em algum momento alguns discursos podem parecer panfletários ali, né? Mas para mim isso é importante. Já aí já não estou falando mais de cinema, não estou falando mais de filme, sabe? Estou falando da minha postura e da postura dos meus parceiros nesse filme em relação ao mundo, que transcende o próprio escopo do cinema. Então são escolhas que eu fiz conscientemente, que aparentemente para alguns pode diminuir a força dramática, né, do filme, força narrativa. Eu não acredito nisso, porque tem a ver com uma distância justa de como se filma as coisas. E também falar que essas coisas precisam ser mostradas para as pessoas entenderem, entendeu? Eu falo por experiência própria. Né? Mas é isso, é um filme antes de mais nada, né? É uma ficção. E ali você tem uma relação com a lente. A lente, para mim, não é uma questão técnica. Ela é fisiológica, ela é semântica, ela é política. Tal. Então tem a ver com a distância justa de filmar as coisas, né? Tanto que quando os um se aproximam do corpo, eu dou um fade para a cena final com as mães de Maia, né? E é claro, tem a ver com forma também, né? Tem a ver com linguagem. Eu acho que tanto esse como o flashback, eles fazem parte da estrutura do filme. Mesmo cinematograficamente, eles estão acima, né, dos outros planos. Os outros planos são mais convencionais. Nesse tem eu peso a mão como diretor, como realizador. Propositalmente, é uma escolha. Cristiano, eu agradeço pela disponibilidade aí, pelo seu tempo, que seja tudo bastante corrido, mas agradeço a generosidade por conversar comigo. E até o lançamento de amanhã já acontece, né? Nessa quinta-feira, amanhã, dia 10, né? E até então, sucesso com a mãe e até um próximo projeto. Obrigado a você pela Um abraço. Tchau. Tchau.